o padrão de distorção. Você já dispõe de alavanca suficiente. Agora distorça os padrões enfraquecedores, até que não mais aflorem. Depois de ler isto, dê os passos seguintes. 1. Veja em sua mente a situação que tanto o incomodava. Projete-a como se fosse um filme. Não fique transtornado com isso. Apenas assista uma vez, registrando tudo o que aconteceu. 2. Transforme a experiência num desenho animado. Acomode-se em uma cadeira com um sorriso largo e tolo. Respire fundo e projete a imagem de trás para frente, o mais depressa que puder, vendo tudo acontecer ao inverso. Se alguém disser alguma coisa, observe-o engolindo as próprias palavras. Deixe o filme ocorrer para trás bem depressa. Depois, projete-o para frente, ainda mais depressa. Mude agora as cores das imagens, a fim de que os rostos de todos tenham as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que suas orelhas se tornem enormes, como as do Mickey Mouse, e que seu nariz cresça como o do Pinóquio. Faça isso pelo menos 1 dúzia de vezes, para frente e para trás, para os lados, riscando o registro das imagens com tremenda velocidade e humor. Crie alguma música em sua mente ao fazer isso. Pode ser a sua música predileta ou alguma melodia típica de desenho animado. Vincule esses sons estranhos à imagem antiga que tanto transtornava. Isso vai com certeza mudar as sensações. A chave de todo o processo é a velocidade com que você faz o filme voltar e o nível de humor e exagero com que consegue associar. 3. Pense agora na situação que o incomodava e verifique como se sente agora. Se foi feito com eficácia, você terá rompido o padrão tantas vezes e com tanta facilidade que achará difícil ou mesmo impossível, o que não muda as sensações que você vincula à situação. Por mais simplista que possa parecer, a distorção eficaz de uma situação funcionará na maioria dos casos, mesmo quando há trauma envolvido. Por que funciona? Porque todos os nossos sentimentos estão baseados nas imagens que focalizamos na mente e sons e sensações que vinculamos a essas imagens específicas. À medida que mudamos as imagens e sons, mudamos como sentimentos. Efetuando-se esse condicionamento várias vezes, fica difícil voltar ao padrão antigo. Uma maneira de romper o padrão é simplesmente parar de fazer uma coisa. Se você deixar de manter um padrão, o caminho neural se dissipará pouco a pouco. Depois que uma conexão neural é estabelecida, o cérebro sempre terá um caminho aberto, mas este torna-se mais ou menos obstruído se não for usado. Como qualquer outra coisa, se você não usar, começa a perder. Agora que você já rompeu o padrão que o continha, tem o espaço aberto para. 4º passo. Crie uma alternativa fortalecedora. Este 4º passo é absolutamente especial para se consolidar a mudança a longo prazo. Na verdade, o fracasso da maioria das pessoas em encontrar um caminho alternativo para sair da dor e assumir os sentimentos de prazer é a causa principal para que suas tentativas de mudança sejam apenas temporárias.
muitas pessoas chegam ao ponto em que têm de mudar, em que a mudança é imperativa, porque vinculam muita dor ao padrão antigo e muito prazer à ideia de mudar. Até interrompem seus padrões. Depois disso, no entanto, nada tem para substituir o padrão antigo. Lembre-se de que todos os seus padrões neurológicos são projetados para ajudá-lo a se livrar da dor e alcançar o prazer. Esses padrões são bem conhecidos, podem ter efeitos colaterais negativos, mas se você aprendeu que um hábito pode livrá-lo da dor, voltará a assumi-lo repetidas vezes se não encontrou um meio melhor de obter os sentimentos que deseja. Se você conseguiu cada um dos passos descritos, tem uma noção clara do que queria e do que o impediria de alcançar o objetivo. Dispõe de uma alavanca para si mesmo, interrompeu o padrão e agora precisa preencher a lacuna com um novo conjunto de opções que lhe proporcionarão os mesmos sentimentos agradáveis, sem os efeitos colaterais negativos. A partir do momento em que deixa de fumar, você deve ter um novo meio ou vários novos meios de substituir os benefícios, quaisquer que fossem, que costumava obter do antigo comportamento. Os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos ou sentimentos, ao mesmo tempo em que se elimina efeitos colaterais. Pelo que você pode substituir a preocupação? Que tal a ação intensa num plano para alcançar seus objetivos? A depressão pode ser substituída pelo foco em como ajudar outras pessoas necessitadas. Se você não sabe direito como se livrar da dor e sentir prazer como um substituto ao fumo, bebida, preocupação ou outra emoção ou comportamento negativo, pode encontrar as respostas seguindo o exemplo de pessoas que mudaram sua situação. Procure pessoas que efetuaram mudanças permanentes. Garanto que vai descobrir que elas tiveram uma alternativa para substituir o comportamento antigo. Um bom exemplo disso é o meu amigo Fran Tarkenton. Quando Fran e eu começamos a fazer os meus programas de poder pessoal na televisão, ele tinha um hábito que me surpreendeu. Era viciado em mastigar tabaco. Eu estava numa reunião com Fran e de repente ele virava a cabeça e cuspia. Não combinava com a imagem daquele homem vigoroso e elegante, mas há mais de 20 anos que ele fazia isso. Como Fran me diria depois, mascar tabaco era um dos seus maiores prazeres na vida. Era como seu melhor amigo. Se estava viajando e sentia-se sozinho, podia mascar tabaco e a solidão acabava. Ele chegou a comentar para alguns amigos que, se tivesse que optar entre sexo e mascar tabaco, escolheria mascar tabaco. O que acham disso como uma falsa neuroassociação? Ele abrira um caminho para sair da dor e alcançar o prazer com o ato de mascar tabaco. Depois de 1 ano de uso e reforço contínuos, criara uma linha tronco neural do tabaco para o prazer. Portanto, esse era o seu caminho predileto da mudança. O que lhe aconteceu para mudar o comportamento? Ao final, ele acabou obtendo uma alavanca bastante forte para si mesmo. Um dia, com uma pequena ajuda de um amigo, Fran começou a perceber que mascar tabaco era uma tremenda incongruência com a qualidade do homem que se tornara.
representava uma falta de controle sobre sua vida, e como o comando da vida é um dos valores mais altos para Fran, esse era um padrão que não podia deixar de romper. Era doloroso demais se encontrar nessa posição. Começou a orientar o foco da mente para a possibilidade de câncer na boca. Imaginou isso com extrema nitidez, até que foi se afastando da ideia de mascar tabaco.